Cândido Mota, professor Luiz Fernando Giroto. Hoje, dia 30 de junho de 2026. Eu estou usando essa estrutura aqui do Alto Posto Petrobras, né? Para contar uma história para esses meus queridos internautas, né? E foi justamente o ano de 1993, quando eu precisava fazer, dentro da disciplina de controle de produção, né, no curso de engenharia mecânica, um trabalho de conclusão de curso, mas não como uma disciplina independente, dentro do curso. E foi aí que eu comecei a ligar os pontos, né, ligar o ponto A com o ponto B. Como assim, Giroto? Não, eu fiz estágio numa empresa chamada Quimetais. Ela trabalhava com torneiras, né, em latão e esse tipo de produto assim. E aí isso era niquelado, tudo, tinha uma série de processos bem interessantes. E aí eu percebi que ali tinha um torno, né, CNC, de comando numérico computadorizado, que ele fazia uma determinada operação em tampas de poços de gasolina, né? E aí eu descobri que os poços, eles têm então esse sistema, né, de recebimento e armazenamento em tanques subterrâneos. E era um momento interessante, assim, que a legislação ambiental não estava tão evoluída, né? Mas deu para perceber o que acontecia, quer dizer, aconteciam alguns problemas ambientais relacionados a combustível em Bauru, no município de Bauru, né? E aí eu fiz um estudo, até visitei empresas, conversei, né? Naquela época, como a legislação não era tão assim rigorosa, né? Não era tão assim incisiva e tão forte como agora, então se falava disso assim como quem fala de Palmeiras e Corinthians, algo assim do dia a dia. E aí ali eu percebi então que aquele método, né, do estudo de viabilidade econômica se conversava então com essa questão do meio ambiente, né, e com o combustível e com problemas ambientais que poderiam ter nesse processo todo de transporte, utilização do combustível, consumo, etc, etc, etc. E aí que foi ali que começou também a surgir assim uma norma que depois veio, né, que é o tanque de combustível de dupla camisa, né? Então se tem um vazamento no primeiro tanque, o outro tanque segura o vazamento. Dupla camisa é porque é um tanque dentro do outro. E esse trabalho foi um trabalho interessante, eu imprimi ele numa cor azul, né? Que tinha na época uma fotocópia lá no centro de Bauru que fazia essa cópia azul. Levei para o professor. E aí eu fui o melhor colocado, né, nesse trabalho. A melhor nota foi a minha, da turma de 89. Aí teve um outro cidadão numa outra turma que tirou também a mesma nota que eu tirei, mas era uma outra turma, quer dizer, dentro da mesma disciplina, mas num outro momento do curso, né? E isso foi legal, né? Isso me fortaleceu. Eu usei essa estrutura de pesquisa aplicada, não só teórica, né? Porque eu visitei empresa em Bauru, conversei com pessoas, tinha a relação do estágio também, a empresa que eu fiz estágio. Tudo isso agregou, né? E eu cheguei mais forte em Florianópolis, né? Para estudar na Universidade Federal de Santa Catarina e lá fazer o mestrado, né, em engenharia de produção, quer dizer. Então você vê, é a questão do trabalho. Se a gente trabalha, o resultado surge. Se a gente não trabalha, o resultado não surge. Eu trabalhei, consegui a bolsa da agência CAPES, né? Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal superior, né? E fui bem sucedido lá, graças a Deus. Em 94, 95, né? Em diante, assim. Graças a Deus tenho um bom relacionamento com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E lá fiz a pós-graduação. E é uma história legal, que conta aí como a graduação pode ser bem pensada, né, para ajudar na pós-graduação. Quer dizer, foi o que eu fiz, quer dizer, eu me dediquei, né, em 1993, sem comentários, né, sem comentários a velocidade do veículo que passou.
Mas olha aí o escolar. Esse está numa boa. Então eu me preparei bem, né, durante os 5 anos que eu fiquei em Bauru, né, de 89 a 93, né, em 93 eu fui mais caprichoso ainda, e isso abriu portas para mim, né, junto com um bom relacionamento com a professora Sônia Sevilha Martins, de administração, economia, contabilidade, e o professor Silvio Guilherme de Mello, né, um engenheiro mecânico, mas que atuava ali no design industrial, né, de Bauru, né, da Unesp de Bauru, né, Faculdade de Comunicação conectada com a Faculdade de Engenharia no todo, né. É isso aí, né, são histórias legais, né, e eu quis chamar essa ideia aqui do posto para lembrar esse posto aqui de Cândido Mota, né, para lembrar um pouco essa situação vivida lá em Bauru, né, que foi com esse sistema de combustível e posto de gasolina. É isso aí, um abraço do professor Luiz Fernando Giroto.